Bom dia, amigos do Facebook da Casa Espírita Dr. Bezerra de Menezes. Bom dia nesse domingo, dia 25 de abril de 2021, aqui em Araçatuba, região noroeste do estado de São Paulo. Um domingo que deve ser ensolarado, começou um pouquinho nublado, agora começamos já a vislumbrar o sol. Mas esse domingo de outono que nos traz as temperaturas mais amenas, mais agradáveis. Também, nessa semana, estamos sendo presenteados pela natureza com uma lua que está quase cheia, linda, com noites lindas, numa temperatura também de outono agradável, mais fresca. E é dessa maneira que começamos o dia, agradecendo a Deus por essa natureza que nos cerca e por estar conosco em toda a nossa caminhada neste planeta tão bonito. Estamos atravessando uma fase, alguns meses já, acabamos de completar um ano de pandemia em nosso país, uma fase um tanto ou quanto desafiadora para o ser humano. E desta maneira, o que a pandemia nos obriga a fazer, como o afastamento social, as mudanças de hábito impostas pelas necessidades sanitárias, o próprio medo de contrair ou de transmitir essa doença, tem nos trazido uma aflição e uma preocupação interna que nos põe em teste, põe em teste a nossa fé. E é dessa maneira que a nossa querida amiga Mini Galego, do Centro da Casa Espírita Companheiros da Luz, de Birigui, cidade co-irmã aqui de Araçatuba, muito próxima aqui da nossa cidade, vai hoje nos falar sobre a fé durante esse período de pandemia. Que Jesus possa intuí-la a trazer as palavras necessárias a cada uma daquelas pessoas que, durante a pandemia, têm dificuldade em sentir a presença de Deus, em manter a esperança, em manter a sua fé. Que os nossos companheiros espirituais possam envolver a palestrante da manhã e que suas palavras possam ser bálsamos para todas as pessoas que estão ouvindo hoje ao vivo ou futuramente nessa live gravada no nosso perfil do Facebook. Dessa maneira, então, que nós convidamos a Amine para iniciar a sua palestra e agradecendo sempre o aceite deste convite e desejando que você esteja, como sempre esteve, iluminada pelos seus companheiros espirituais. Uma boa palestra para todos e fique à vontade, Amine. Bom dia, meus queridos. Bom dia, Valéria. Muito obrigada pela receptividade de sempre. É uma alegria muito grande estarmos aqui na casa virtual de Bezerra de Menezes, o nosso querido e amado benfeitor. Bom dia a todos vocês, meus queridos amigos, internautas. E nós vamos hoje, sob as bênçãos de Deus e de Jesus, conversarmos um pouquinho sobre a fé em tempos de pandemia. Vamos começar a gente refletindo sobre o que é a fé. Na carta do apóstolo Paulo aos Hebreus, no capítulo 11, versículo 1, o apóstolo dos gentios nos afirma: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. Fé, então, é acreditarmos em coisas que nós esperamos. Eu tenho fé que isso aconteça. É ter a convicção de fatos que nós não vemos, independentemente daquilo que ouvimos ou que vemos, ou de que falam para nós. Ter fé vai muito além, é crer naquilo que não se vê,
é a crença inabalável em Deus, Criador do universo e de todas as formas de vida que há. É crer que tudo está no controle da sua misericórdia e que há um planejamento divino para cada um de nós, que somos filhos de Deus, criados com o seu DNA. Então, nós não temos nada a temer, porque nós também temos essa presença divina em nós. É só nós buscarmos, é só nós acessarmos esta força que há em todos nós. Nesses tempos de pandemia, precisamos alimentar a nossa fé. Ou para aqueles que ainda não descobriram essa força, de buscar a fé, tendo total confiança, entrega e esperança em Deus. Se nós entendermos que os nossos pensamentos e sentimentos são energia, nós podemos criar essas conexões com o bem ou com o mal, com a paz ou com o desespero. Nós podemos entender que se mobilizarmos as forças da alma em direção a Deus e verdadeiramente confiarmos, estaremos alimentando a nossa fé e fortalecendo o nosso psiquismo na energia curativa da sua graça. Nós temos que entender que estamos imersos nessa psicosfera do planeta e nós escolhemos onde nós queremos vibrar. Mas se nós duvidarmos e colocarmos em xeque a misericórdia e o amor de Deus, nós nos envolveremos na energia do medo, do desespero, da ansiedade, que permeia a psicosfera da Terra nesses tempos tão difíceis. Temos que entender, meus queridos amigos, que a pandemia não veio como castigo divino. Nós precisamos entender que se estamos aqui vivendo esses momentos, é porque isso faz parte do nosso planejamento evolutivo. E o nosso comportamento de agora vai delinear as nossas próximas experiências evolutivas. Confiemos em Deus, confiemos no seu amparo, confiemos em Jesus. No Salmo 23, tem uma palavra de grande conforto para todos nós. Ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Isso é ter fé. Não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Eu acredito neste amparo e nessa proteção. As dores, meus queridos amigos, são inevitáveis neste planeta. Mas creiamos, nós estamos vivendo os últimos momentos de um mundo de provas e expiações, onde há muita dor e ranger de dentes, pela nossa própria condição moral e espiritual. Mas a boa notícia é que já estamos sentindo a transformação energética para adentrarmos o tão esperado mundo de regeneração. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3, nos itens 16 a 18,
mundos regeneradores, Santo Agostinho nos diz: tornar-se mundo regenerador é a próxima fase do nosso planeta, o alvo para o qual devemos nos esforçar para atingir, porque nesses mundos o espírito imortal está liberto de muitos sofrimentos necessários a espíritos rebeldes às leis divinas. Neles goza-se uma felicidade considerada impossível por muitos de nós, mas muito mais próxima da felicidade real, que vem de dentro do ser, pela sua compreensão da sabedoria e do amor de Deus. Então, Santo Agostinho nos mostra que o nosso planeta já adentrou essa fase da regeneração. Nós estamos sentindo isso na energia, em tudo que está acontecendo. Parece que o mundo está de ponta cabeça, numa reviravolta, numa bagunça. Mas é exatamente isso. Já está acontecendo essa transformação energética, porque nós já estamos sendo preparados para adentrarmos a felicidade, que é considerada por nós impossível, mas é muito próxima da felicidade real, porque está dentro de nós. Depende de nós a compreensão e a sabedoria do amor de Deus. Eu creio, eu tenho uma firme convicção de tudo isso. Por esse motivo, eu confio que esse momento de pandemia é um momento de nos sacudir para acordarmos para a nossa grande mudança, para o destino que Deus tem para cada um de nós, que é de chegarmos ao patamar de espíritos puros. Até lá temos uma grande caminhada, mas só de sabermos que estamos sendo preparados para deixar este sofrimento, para deixar esse vale de lágrimas, nesse mundo de provas e expiações que estamos vivendo, isso já nos dá um grande alento. E é exatamente a crença em Deus e em Jesus que mantém acesa a minha chama da fé, que me faz acreditar que tudo está caminhando para melhor, para a evolução de cada um de nós. E aí, se nós transformarmos as lágrimas que escorrem pelos nossos olhos, cansados de sofrer e de bater a cabeça, né, de errar, e nós transformarmos essas lágrimas em manancial de luz e socorro para aliviarmos as dores dos nossos irmãos, podemos ter a certeza, meus queridos, que as nossas dores serão cuidadas pelas mãos dos benfeitores espirituais que vêm em nosso socorro, em nome daquele que nunca nos desampara, o Mestre Jesus. Mas isso não significa que nós não teremos que passar pelas provas que nós mesmos escolhemos, e tampouco que nós deveremos deixar de expiar os nossos débitos. Não. É como a Terra é uma grande escola. Os nossos professores, né, eles nos acompanham, eles nos tutelam, mas nós temos que passar por tudo isso para podermos, então, ir burilando o nosso espírito, para deixá-lo cada vez mais iluminados e parecidos com aquilo que Deus tem para cada um de nós.
Nós sabemos que todos nós temos os nossos resgates, temos as nossas expiações, que todos nós devemos, sem exceção, prestar contas a Deus e à nossa consciência pelos nossos equívocos diante das leis divinas. Mas eu tenho a absoluta certeza de que todos nós, sem exceção, estamos amparados pela misericórdia e pelo amor de Deus. No livro Fonte Viva, de Emmanuel, psicografia do nosso querido Chico, Emmanuel nos traz: serás ajudado pelo céu, conforme estiveres ajudado na terra. Possuímos aquilo que damos. Não te esqueças, pois, de que és mordomo da vida em que te encontras. Então, aqui Emmanuel deixa muito claro que se tudo é uma lei de causa e efeito, o bem que nós fizermos é o nosso advogado diante das nossas dificuldades. Serás ajudado pelo céu, conforme estiveres ajudado na terra. Possuímos aquilo que damos. Não te esqueças, pois, que és mordomo da vida em que te encontras. Belíssimas as palavras do nosso querido Emmanuel. E aí você pode me perguntar, mas Amine, como que eu vou manter todo este equilíbrio, essa segurança diante da situação de pandemia que nós estamos vivendo? Tantas mortes, tanto sofrimento e insegurança. Como enfrentar esses momentos de tanta dor, sem cair no desânimo, sem me desesperar na ansiedade? E eu vou, neste momento, invocar a energia curativa do Salmo 46. Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na angústia. É nisso que eu acredito. Não pense vocês que nós que somos da doutrina espírita, que nós não temos os nossos perrengues, os nossos sofrimentos. Nós temos. E muitos. Mas nós temos que buscar a força de Deus dentro de nós para ir superando cada obstáculo, cada dor, cada sofrimento que vai se apresentando. Confiemos no nosso Pai, porque Ele nunca nos desamparou e nunca vai nos levar onde a sua graça e misericórdia não puder nos alcançar. Eu tenho isso como um mantra comigo. Deus não me leva onde a sua graça e a sua misericórdia não pode me alcançar, não pode me socorrer. Então eu tenho a fé, a certeza absoluta de que eu vou passar tudo o que eu tenho que passar para resgatar e também para ter como experiência, para poder fortalecer o meu espírito, mas que eu nunca vou estar longe da graça e da misericórdia de Deus, porque eu sinto essa presença me envolvendo, me fortalecendo, apesar da dor, apesar das lágrimas. No Antigo Testamento tem uma
um versículo que muito me toca. Está em Deuteronômio, no capítulo 31, versículo 8. O próprio Senhor irá à sua frente e estará com você. Ele nunca o deixará, nunca o abandonará. Não tenha medo, não desanime. Meu Deus, como a gente sente a sua presença e o seu amor nos envolvendo a todo instante. Todos nós, meus queridos amigos, temos que enfrentar situações desafiadoras que tantas vezes nos dilaceram a alma. Quantas vezes enxugamos as nossas lágrimas, esquecemos as nossas dores para poder seguir e auxiliar os nossos irmãos. Mas é nesse momento que mais precisamos de conforto e de aconchego. Momentos de dor, de tristeza, onde uma palavra amiga e cheia da presença de Deus nos ajuda a seguir em frente e não sermos dominados pelo desespero. É assim que precisamos seguir, uns ajudando os outros e juntos adentrarmos o caminho da luz, que o Cristo está à frente nos esperando. Porque Ele nos asseverou. Eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Nesse mundo vocês terão aflições, mas, contudo, tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. Então, meus queridos amigos, tenhamos fé. A fé é inabalável de que venceremos o mundo. Esses momentos que estamos vivendo da pandemia, né, tantas vidas se perdendo, tanta revolta, tanta insegurança, tanto sofrimento. Nós temos que entender que se nós não causarmos este dano para nós mesmos, deixando de lado as orientações sanitárias que nós temos através da mídia, né, todos os dias batendo na mesma tecla. Lave as mãos, álcool em gel, máscara, isolamento social. Se nós não estamos nos expondo voluntariamente ao vírus, nós não temos nada a temer. Porque nós sabemos que se esse vírus adentrar o nosso corpo, não foi por descuido nosso, não foi por imprevidência nossa, porque nós tomamos todos os cuidados para preservar a nossa vida e a vida da nossa família. Mas se acontecer, é porque estava programado, desde antes da nossa encarnação, programado que nós voltaríamos para o plano espiritual através deste vírus. Porque nós sabemos que todos nós temos um tempo aqui encarnados. Nós temos que estar sempre preparados, espiritualmente, conectados com esta fonte de amor, de luz, que emana do nosso Criador, que emana do Cristo. Nós temos que estar sempre buscando essa energia para podermos continuar a nossa jornada evolutiva. Mas temos que ter
a certeza de que se chegou o nosso momento de partir e nós não provocamos, é porque este era um momento que Deus nos programou aqui na Terra. Então, meus queridos, eu entendo o sofrimento de cada um de vocês. Eu entendo quanto isso traz de sofrimento, de insegurança e de medo. Tantas vidas se perdendo, tantas famílias perdendo seus entes queridos para a Covid. Mas o que eu posso dizer para vocês é que nós não estamos sós. Deus, através da sua misericórdia e bondade, envia os seus mensageiros de luz, os benfeitores espirituais, que estão a todo momento socorrendo, amparando, enxugando lágrimas. E aqueles entes queridos que voltaram para a pátria espiritual pelas mãos da Covid, vocês podem ter certeza de que todos são acolhidos pela misericórdia de Deus. Todos estão sendo cuidados com todo amor, com todo carinho, pelas mãos de benfeitores que não irão nos abandonar e estarão conosco, porque essa foi a promessa do Cristo, que Ele estaria conosco até o final dos tempos. Eu creio nisso, que Jesus está comigo, que Jesus envia os seus mensageiros para me socorrer, para me amparar, para me consolar. Basta apenas eu me ligar nesta fonte de energia que vem dele. E agora eu gostaria de ler para vocês alguns trechos de incentivo e de bom ânimo, retirados de uma mensagem psicofônica do nosso querido benfeitor Dr. Bezerra de Menezes, recebida pelo médium Divaldo Pereira Franco no dia 8 de novembro de 2009. Filhos da alma, que Jesus nos abençoe. Soam na espiritualidade superior os clarins que anunciam a grande transição. Nem tudo, porém, são trevas e sofrimentos. Não apenas testemunhos de lágrimas em holocaustos novos, homenageando o Senhor da vida. A misericórdia do amor enseja-nos a madrugada de luz, caracterizada por um festival de bênçãos. Conheceis, graças às cicatrizes na alma, as dificuldades que defluem de longa jornada pelos difíceis caminhos da renovação espiritual. Trazeis as marcas profundas dos erros praticados, agora diluídas suavemente com os sublimes antídotos do Evangelho libertador. Sede fiéis àqueles que, em nome de Jesus, prepararam estes caminhos para que pudesseis percorrê-los. E porque estais no rebanho do Senhor, Ele cuidará para que não tombeis nessas facilidades perturbadoras,
Pedistes para renascer nesta hora de desafio e recebestes a bússola para vos oferecer o norte magnético que é Jesus. Prossegue, filho da alma, jubilosos e vigilantes e devotados, porque o amanhã vos pertence, porque pertence ao incomparável Rabi da Galileia. Nós, os espíritos espíritas, integrando as hostes do Evangelho, abraçamos os vossos sentimentos, as vossas vidas, buscando suplicar ao Pai Celestial que vos aureole com as bênçãos imarcessíveis da saúde integral e da paz. Ele, o guia e modelo da humanidade, a todos vos abençoa. São os votos do servidor humílimo e paternal de sempre, Bezerra de Menezes. Tudo isso, meus queridos, nos mostra, mais uma vez, a grandeza do amor que nos envolve, do nosso Criador, do nosso Pai. Se nós, aqui na Terra, não desamparamos aqueles que amamos, quanto mais o nosso Pai Criador, que nos criou dentro de um projeto infinito de evolução. Olha que coisa linda, né? Que nós nunca estaremos desamparados do seu amor. E agora, para finalizar, eu vou deixar uma mensagem que muito também me toca e que nos momentos de dificuldade eu procuro lembrar dessa mensagem. A mensagem de Maria, Mãe de Jesus, a Chico Xavier. Isso também passará. O médium Chico Xavier contou que num de seus dias de profunda amargura, pediu ao benfeitor espiritual Emmanuel que levasse o seu pedido de socorro a Maria de Nazaré, para que ela o consolasse, já que os seus problemas eram muito graves. Após alguns dias, o querido benfeitor retornou, dizendo-se portador de um recado da Mãe de Jesus. Chico imediatamente pegou lápis e papel e colocou-se na posição de anotar. E disse para Emmanuel: pode falar, meu amigo, eu tomarei nota de cada palavra. Emmanuel, benfeitor amoroso, falou: anote aí, Chico. Maria me pediu que te trouxesse o seguinte recado. Isso também passará. Ponto final. Chico tomou rapidamente a nota disso e perguntou ao benfeitor: mas só isso? Nós, em nossa situação de que as nossas dores precisam ser curadas imediatamente, não entendemos a grandiosidade deste recado. Emmanuel respondeu: Chico, a Mãe Santíssima pediu para lhe dizer
que isso também passará. E é assim, meus queridos amigos, que nós temos que entender que tudo isso vai passar. Apesar da dor, apesar das perdas, apesar de todo o sofrimento que está nos envolvendo. Isso também passará. Então agora vamos elevar o nosso pensamento à nossa Mãe Santíssima que nos enviou este recado. Que isso também passará. Vamos pedir que ela irradie sobre todos nós, espíritos vinculados a este planeta, de provas e expiações, que está se transformando no mundo regenerador. Que possamos adentrar este mundo com o pensamento firme na misericórdia de Deus e no amor de Jesus, sabendo que nunca estamos sós, que os nossos erros, que os nossos equívocos diante de Deus, diante do nosso irmão e da nossa própria consciência, estão sendo burilados, que estamos buscando através do amor e da prática do bem, nos sentir envolvidos no pedido de perdão aos nossos irmãos, a quem em algum momento de nossas existências ofendemos, magoamos, praticamos algum ato em desarmonia com as leis de Deus. Que este momento possa nos fortalecer, porque sabemos que estamos a caminho da luz e lá nos espera, de braços abertos, o Mestre Jesus, a nos aconchegar no seu amor e dizer: você venceu, seja bem-vindo a este mundo de regeneração. Que Deus, nosso Pai, Jesus, o nosso amigo incondicional de todas as horas, nos abençoe a todos nós, dos dois lados da vida. Que todos possamos sentir essa energia amorosa e curativa que vem em nosso socorro. Que Deus nos abençoe e nos proteja, hoje e sempre. Muito obrigada pelo carinho, pela presença e por estarmos mais uma vez podendo falar do Evangelho do Mestre Jesus. Fiquem todos na paz e sob a proteção do Cristo. Obrigada.